E aí pessoal, boa tarde. Então, eu quero falar um pouco hoje do filho pródigo. Lembra aquela parábola do filho pródigo? Peço que vocês deem uma lida em Lucas 15, que fala de um pai que tinha dois filhos. Um pediu a metade a parte dos bens que lhe cabia e saiu por aí, gastou com festas, mulheres, bebidas. E depois quando ele não tinha mais nada, ele resolveu voltar para casa e o pai lhe acolheu. Vendo o filho mais velho vendo isso, estando sempre com o pai, ele não gostou muito da situação, né? Não aceitou muito a ideia. Essa parábola começa uh, dizendo entretanto ou contudo. Então é porque estava falando de alguma coisa antes. Jesus estava falando de alguma coisa antes. Aí antes disso, Jesus conta a parábola das 10 moedas, né? Que a mulher aquela perde uma moeda, varre a casa, acha a moeda e se alegra com as amigas e tal. E nessa parábola começa com ou. E é Jesus contando uma outra parábola, que é a parábola da ovelha perdida, que se perdeu e o pastor largou as 10 ovelhas, as 9 ovelhas, para buscar a 10ª perdida. Antes disso, Jesus estava comendo em alguma casa, algum lugar, com umas pessoas que não eram considerados seguidores da lei por alguns. E aí ele foi criticado por alguns. E aí os caras que criticaram, estavam criticando ele, ele chegou até ele. Vou lhe contar 3 histórias. Aí contou a história da ovelha perdida, contou a história da moeda perdida e contou a história do filho pródigo por final. Aí agora eu pergunto, imagina a cena. Os caras estavam ali reclamando, falando, não, porque tu tá andando com pessoas que não seguem a lei, porque isso, porque aquilo. Primeiro que Jesus veio para os doentes, né? Mas em todos os casos, tudo bem. Isso é outra história. Então, estava questionando Jesus sobre isso. Aí Jesus contou essas 3 parábolas e no final ele perguntou, ele questionou mais uma coisa mais ou menos assim, tipo, a moeda se perdeu dentro de casa, mas a moeda não sabia que estava perdida, porque a moeda não pensa. A ovelha se perdeu fora de casa, mas ela sabia que estava perdida, porque a ovelha tem essa coisa esse senso que está perdido. O filho pródigo é a mesma coisa. O filho estava perdido fora de casa e sabia que estava perdido, assim como a ovelha. O filho mais velho estava perdido dentro de casa, assim como a moeda. Por que perdido? Porque ele não soube estar com o pai, ele só sabia reclamar, ele não, principalmente da questão do filho. O filho se arrependeu, vale muito mais um coração arrependido do que alguém murmurando, alguém sempre ali murmurando. Então, isso que Jesus quis passar. E ele perguntou para os rapazes, pessoas que estavam falando com ele, tá, eu estou comendo aqui com os pecadores, como vocês dizem, tá, e vocês vão ficar aí murmurando, vocês vão ajudar a fazer alguma coisa? Então, eu acho que essa mensagem do filho pródigo, junto com essas 2 parábolas, traz bastante coisa pra gente. A gente vai ficar murmurando ou a gente vai ficar fazendo alguma coisa que agrade a Deus, sendo grato a Deus e levando a sua palavra? Então, isso que eu queria trazer para vocês essa tarde. Falou, pessoal. Um grande abraço, Deus te abençoe. Bora lá.